O primeiro inscrito é o deputado Arthur Maia. Vossa Excelência dispõe de 25 minutos. Muito obrigado, presidente Simão Cecim. Alegria muito grande estar aqui utilizando o grande expediente dessa casa sobre a auspiciosa presidência de Vossa Excelência. Saudar aos senhores e senhoras deputadas e dizer, senhor presidente, que assomo a essa tribuna na tarde de hoje para tratar da infraestrutura de exportação de commodities no estado da Bahia, que é motivo de grande preocupação. Nós que somos votados em uma região do sudoeste, no oeste do estado da Bahia, uma região que tem uma vinculação estreita com a produção de soja no oeste da Bahia, onde temos a cidade de Barreiras, capital do oeste, por assim dizer, e temos também Luiz Eduardo Magalhães, uma das cidades que mais cresce no Brasil, justamente em virtude da sua extraordinária agricultura, e que tenho aqui ao meu lado o deputado Osiel Oliveira, que foi prefeito daquela cidade por 2 mandatos. E dizer, senhor presidente, que lá na Bahia nós temos uma produção de soja que corresponde a 90% de tudo aquilo que é produzido no Nordeste do Brasil. Na safra de 2013, foram produzidas 2.700.000 toneladas de soja. De algodão, foram 872.000 toneladas. De milho, 1.968.000 toneladas. Para a safra 2013 e 2014, porque é importante que se diga que tivemos uma grave frustração na safra 2012 e 2013. A expectativa nesse ano de 2013 para 2014 é que a produção de soja, numa área de 1.300.000 hectares, atinge a cifra de 4.400.000 toneladas. De algodão, chegaremos a 1.234.000 toneladas. De milho, senhor presidente, 2.591.000 toneladas. Importante destacar que a presidenta Dilma determinou a construção de um armazém da Conab no município de Luiz Eduardo Magalhães, obra que será iniciada nos próximos meses, já em fase de licitação, e que tem realmente uma importância muito grande para o controle dessa produção. Mas a soja, senhor presidente, é importante que se diga, ela é uma commodity. E como toda commodity, quem determina o preço não é o vendedor. Quem determina o preço, meu caro deputado Mauro Benevides, é o comprador, é o mercado internacional. E, portanto, toda dificuldade, todo prejuízo causado pela dificuldade de logística, desde a fazenda até a hora que o produto chega no porão do navio, qualquer acréscimo no custo desse produto correrá por conta do produtor. Importante dizer, senhor presidente, que nessas condições, nós aqui na Bahia, lá na Bahia, temos uma dificuldade muito grande, porque, para se ter uma ideia, de acordo com o que informa o presidente da IBA, meu amigo, um dos maiores produtores de soja do Brasil, o doutor Júlio César Busato, uma viagem de navio dos Estados Unidos para a Ásia dura 15 dias. A mesma soja produzida aqui no Brasil, para chegar até a Ásia, ela demora entre 90 e 120 dias, por causa justamente da dificuldade para fazer o embarque desse produto nos terminais marítimos, nos terminais portuários do Brasil. Mas, além da soja, a Bahia está se destacando com uma expectativa muito grande de se transformar em um dos maiores produtores de minério de ferro do Brasil. Um grande veio de minério de ferro foi descoberta na região que passa pelo município de Guanambi, Caetité, de toda aquela região ali do sudoeste baiano, e lá está instalada a Bahia Mineração, uma empresa que vem já fazendo um trabalho muito acentuado de infraestrutura para produzir o minério de ferro, mas que, entretanto, só poderá, de fato, fazer a produção em larga escala no momento em que houver, em primeiro lugar, concluída a obra da FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste, e, em segundo, o Porto Sul, lá em Ilhéus, que nós trataremos mais adiante. Mas, para se ter uma ideia
da importância desse projeto, Vossa Excelência, deputado Paulo Magalhães, que também é votado naquela região, que conhece muito bem essa realidade. Falo para os colegas dos outros estados. Para se ter uma noção da importância desse projeto para a Bahia, a expectativa de produção é de 20 milhões de toneladas ano. Só no ano passado, a Bahia, com os seus 3 portos, o Porto de Aratu, o Porto de Ilhéus e o Porto de Salvador, exportou 36 milhões de toneladas. Quando a Bahia Mineração entrar em funcionamento, em fase produtiva, nós teremos praticamente um aumento de 60% em tudo aquilo que nós já exportamos hoje. Mas eu trato, senhor presidente, dessas expectativas, quer dizer, a soja já não é expectativa, mas é uma realidade cada vez mais crescente. O minério de ferro, sim, uma expectativa que já bastante consolidada pelas empresas que estão instaladas, pela infraestrutura que está colocada já e pela jazida descoberta. Falo disso como uma expectativa e a soja já é uma realidade. Mas, senhor presidente, trato deste assunto justamente para entrar no tema que nos interessa, que é a falta de infraestrutura que o nosso Estado tem para que se transforme cada dia com mais vigor em um grande exportador. Senhor presidente, a presidenta Dilma, quando assumiu o seu mandato, o que nós ouvíamos da grande mídia brasileira, a expectativa de grande parte dos colegas que estão aqui nesta casa, e minha particularmente, era um raciocínio, meu caro presidente, meu caro deputado Paulo Magalhães, de que se o presidente Fernando Henrique fez a estabilização da moeda, o presidente Lula construiu um grande trabalho social que tirou da miséria milhões e milhões de brasileiros. A expectativa que este parlamentar particularmente tinha é de que nós tivéssemos 4 anos com um aprofundamento vigoroso da nossa infraestrutura, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. No Nordeste, particularmente, 2 obras importantíssimas estão em andamento. Mas, infelizmente, senhor presidente, não posso deixar de registrar aqui, meu caro deputado Mauro Benevides, já lhe concederei uma parte, Vossa Excelência que é cearense, não posso deixar de registrar aqui a minha decepção até agora com a falta de agilidade nessas obras. Vimos recentemente nas televisões ser noticiada a quase que paralisação da Transnordestina, essa importantíssima linha férrea que corta o Brasil, mas que nesse momento está praticamente paralisada e que traz, portanto, uma quebra profunda na nossa esperança, na nossa expectativa. Além da Transnordestina, outra grande obra estruturante do Nordeste, a chamada transposição do Rio São Francisco. E olha, deputado Mauro Benevides, Vossa Excelência que é cearense, que vai se beneficiar. Na Bahia, para nós deputados, esse é um tema difícil, porque muitos pensaram da forma equivocada que foi colocada, que parecia que estavam tirando a água do São Francisco da Bahia para levar para outros estados. Não é isso, é compartilhar com outros irmãos que precisam também dessa água, que esta água fosse levada para outros estados da federação. Destaco aqui o papel que teve nesse processo o ex-ministro da Integração Nacional, o deputado Jadiel Vieira Lima, como outros tantos ministros que passaram pela Integração Nacional, como Fernando Bezerra também. Mas é lastimável também concluirmos nesse momento, passados 3 anos do atual governo, que eu apoio, mas tenho que dizer, a bem da verdade, que realmente não era este ímpeto vagaroso que nós imaginávamos, tanto para a transposição como para a Transnordestina. Vossa Excelência, deputado. Vossa Excelência, eu considerei uma parte, imediatamente, a Vossa Excelência, que eu acabar com esse tópico, senhor deputado Mauro Benevides, porque uma parte de Vossa Excelência é extremamente engrandecedor para qualquer pronunciamento nesta casa. Mas, senhor presidente, lá na Bahia, 2 importantíssimas obras estão em andamento. Uma é este ramo da Transnordestina, a chamada FIOL, Ferrovia Oeste-Leste. Uma ferrovia que atravessa uma parte do estado de Goiás, passa por todo o oeste da Bahia, cruza o São Francisco, lá na minha Bom Jesus da Lapa, onde eu tive o prazer de ser prefeito, vai até Caetité, chega nesse projeto que eu acabei de falar, da produção do minério de ferro, e segue até o Oceano Atlântico, lá em Ilhéus, onde está prevista a construção do Porto Sul. Esta obra vem andando de uma maneira extremamente vagarosa, senhor presidente, e sei que muitas vezes a culpa não é só do governo federal, mas é também dos órgãos ambientais. É preciso que esse país faça uma opção
pelo desenvolvimento sustentável, com responsabilidade ou pela preservação de uma legislação ambiental que, desgraçadamente, está impedindo o desenvolvimento desse país. Eu não posso concordar que essas leis que impeçam, como é o caso lá na Bahia, que uma ferrovia seja construída, ou que pior, impeça na Bahia que um local para a instalação de um posto, de um porto importantíssimo, que vai gerar milhares de empregos, dure já quase que 8 anos, meu caro presidente, sem se chegar até agora sequer em um consenso sobre a licença ambiental para a construção desse porto. Foi feita a escolha de local, deputado Mauro Benevides. Depois de 3 ou 4 anos de estudo, se identificou que ali não dava. Mudou o porto de lugar e continua a mesma conversa fiada, a mesma balela que impede o desenvolvimento. E isso, senhor presidente, é muito grave para o nosso Estado. Antes de dar prosseguimento à minha fala, eu quero conceder uma parte ao nobre deputado Mauro Benevides. Nobre deputado Arthur Oliveira Maia, não há dúvida que o entusiasmo com que Vossa Excelência discorre sobre o desenvolvimento da Bahia contagia todos nós. E quando Vossa Excelência se reporta, como agora o fez, em relação à transposição de águas do São Francisco, eu me ergui para aparteá-lo e, naturalmente, dizer que ainda remanesce uma descrença em relação à forma de ultimar-se a conclusão dessa obra que vai favorecer a região do chamado Polígono das Secas. Esse projeto, quando se iniciou ainda na administração do ministro da Integração Nacional, Ciro Ferreira Gomes, nós saudamos essa iniciativa com aplausos indiscrepantes. Todos os estados que compõem o Nordeste e serão aqueles que serão beneficiados diretamente pela transposição, todos aplaudiram a iniciativa do governo. Mas já houve o decurso de mais de 6 anos e essa obra não foi concluída. Recentemente, o atual ministro da Integração Nacional, o cearense Francisco Teixeira, anunciou que até daqui a 2 anos essa obra estaria finalmente concluída. Então, ao apartear Vossa Excelência e aplaudi-lo por essas colocações eminentemente econômicas da sua região, e Vossa Excelência, como jurista que é, habitualmente ocupa a tribuna para temas relacionados com a estrutura jurídica brasileira, Vossa Excelência incursiona agora na área econômica e o faz com um brilho excepcional. Nós esperamos que nesse item, e focalizei especificamente da transposição, que o vaticínio de Vossa Excelência se concretize e a transposição se torne daquele sonho de tantos anos atrás numa esplêndida realidade. É isso que, sinceramente, desejamos. Cumprimento a Vossa Excelência pelo excelente discurso que profere nesse instante. Eu agradeço e incorporo com muito prazer a fala de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento e dizer, meu caro deputado Mauro Benevides, que conheço bem o projeto da transposição do Rio São Francisco. Sou entusiasta desse projeto, porque sei que aquela água necessariamente iria para o mar. Não há dano ambiental algum. Eu fui prefeito de Bom Jesus da Lapa. Lá nós temos um grande projeto de irrigação. Bom Jesus da Lapa é a maior produtora de banana hoje do norte e nordeste do Brasil, e de lá saem centenas de caminhões de banana todo santo dia, e tem gerado riqueza, tem gerado emprego, tem gerado oportunidade daquelas pessoas, justamente por conta da irrigação do chamado Rio Formoso, que é um rio afluente do São Francisco, mas na bacia do São Francisco. O projeto fica a pouquíssimos quilômetros da margem do São Francisco, um projeto de 16 mil hectares, mas extremamente importante, e eu sei que esse benefício precisa chegar também aos brasileiros nordestinos das terras secas, que não tiveram essa dádiva que é o São Francisco, mas que têm a vontade e o ímpeto de trabalhar. Eu vou conceder uma parte com muito prazer ao meu colega conterrâneo, também daquela região do oeste da Bahia, deputado Osiel Oliveira. Eu agradeço a oportunidade, deputado Arthur Maia, que também tão bem representa não somente a cidade de Bom Jesus da Lapa nesta casa, mas também os baianos aqui, muito bem representado. Eu gostaria de reforçar aqui as palavras do nobre deputado, nós que fazemos política naquela região, o deputado Paulo Magalhães, e os deputados aqui que representam também a bancada da Bahia. Dizer, nobre deputado, que essas obras tão importantes que o governo federal alavanca na nossa região, que está sendo também monitorada e cuidada pelo nosso secretário de obra, doutor Otto Alencar, vice-governador do estado, pelo governador Jacques Wagner, que é pilotada pela presidente Dilma. Vossa Excelência ressalta aqui a ferrovia leste-oeste, que tem importância muito grande de poder chegar à nossa região, a região oeste, como
a Vossa Excelência acabou de citar. Tanto o Borges da Lapa, que é um grande ramal com São Francisco, entroncando a rodovia, a ferrovia, e também a cidade de Barreiras e todo o Oeste Baiano, Luiz Eduardo, enfim, com sua grande produção. Nós sabemos a ansiedade que o povo do Oeste está para que a ferrovia leste-oeste possa chegar definitivamente a atender aos agricultores, como disse Vossa Excelência, da essa importância desta obra. E nós aqui reforçamos aqui o seu discurso nesta casa, de podermos juntos, a bancada baiana, para poder fazer com que o porto se torne uma realidade, para que a ferrovia leste-oeste tire todos os entraves, inclusive que estão hoje sendo alocadas dentro da comissão de orçamento, para que nós possamos, junto com o tribunal, com o TCU, fazendo com o nosso trabalho, para que nós possamos ver definitivamente todas elas compartilhadas e tocada a obra. Nós sabemos do empenho do próprio governador Jacques Wagner e também aqui do secretário Otto Alencar, mas nós sabemos do empenho pessoal de cada parlamentar, e especialmente Vossa Excelência, que tem um grande trabalho na região de Borges da Lapa e de todo o Oeste. Mais ainda, o governo federal, através da presidente Dilma, que coloca a oportunidade para os nossos jovens, os filhos de Borges da Lapa e do Oeste, de ter também a Universidade Federal, como chega ao FOB em Barreiras e Borges da Lapa. Vossa Excelência também é parte desse trabalho. E nós sabemos da importância social que Borges da Lapa terá com a chegada da ferrovia, com a chegada da Universidade. Santa Maria da Vitória, Barreiras, Luiz Eduardo e Barra terá a grande oportunidade, conjuntamente com o nosso trabalho, e principalmente Vossa Excelência hoje, que ressalta aqui o trabalho do governo federal. Parabéns pelo seu pronunciamento desta casa. Eu incorporo o deputado Ozzy Oliveira com muita alegria o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um político militante dos mais destacados do oeste do nossa estado, foi prefeito desta cidade que é um motivo de muito orgulho para todos nós baianos, que é Luiz Eduardo Magalhães, um polo de desenvolvimento. E Vossa Excelência, como eu, sabemos exatamente o que significa o que estamos hoje aqui pregando nesse plenário. Quero continuar minha fala, presidente, dizendo que no Fórum de Davos, que se encerrou há alguns dias atrás, a imprensa mundial apontou o Brasil como sendo o grande perdedor. Infelizmente, essa foi a leitura que decorreu daquele encontro de países lá em Davos, e atribuíram esta pontuação negativa do nosso país justamente à incapacidade que tivemos nos últimos anos de construir uma infraestrutura capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico do Brasil. De fato, quando nós olhamos para o conjunto da nossa realidade, da nossa pouca capacidade de articulação para produzir esta infraestrutura, nós ficamos de fato assustados. A mídia nacional tem mostrado de maneira reiterada, em toda a época da produção de soja, que geralmente varia de abril a julho e coincide inclusive com a entre-safra da soja lá nos Estados Unidos, vemos aquelas filas quilométricas de carretas paradas ali no Porto de Santos, e essa realidade é mostrada mais no Porto de Santos, porque é o maior porto do Brasil, mas essa realidade se estende por todos os terminais marítimos onde há o recebimento desta safra de soja, e nós precisamos melhorar esta condição. Imagine que nos portos asiáticos, o navio hoje, quando vai aportar por rádio, através de uma transmissão radiofônica, já se resolve toda a burocracia para que o navio possa parar e com toda a rapidez ser descarregado. Aqui, o produtor, que eu falei no começo, que tem o preço do seu produto fixado pelo mercado internacional e tem que pagar qualquer problema outro que tenha acontecido durante a venda do produto, ele tem que pagar pela carreta que fica parada, ele tem que pagar essa carreta por um frete mais caro, porque a estrada é esburacada, ele tem que pagar pelo navio que atrasou, porque não foi a soja embarcada na hora correta. Tudo isso é um problema gravíssimo que nós precisamos resolver. Quando eu me refiro à questão lá da Baía do Porto Sul, é inacreditável, presidente, que nós tenhamos um porto, meu caro governador Nilton Cardoso, Vossa Excelência da nossa Minas Gerais, e que conhece tão bem a questão da mineração. É inaceitável que tenhamos um porto
que para se escolher o lugar para instalar esse porto, já estejamos com 7 anos e até agora sequer temos a licença para a construção do porto. Esse porto que vai proporcionar tantos empregos, tantas oportunidades. Então, eu digo tudo isso aqui a Vossa Excelência nessa tarde de hoje como um desabafo, mas também com muita esperança. Eu espero que esta casa tenha capacidade de enfrentar essa questão das leis ambientais com mais realismo. A palavra é essa, com mais realismo. Não é possível que as leis ambientais tenham se transformado em um inimigo da produção. Ambos podem concorrer de maneira paralela, sem um causar prejuízo ao outro. Eu vou conceder uma parte ao deputado Nilton Cardoso e em seguida vou concluir a minha fala. Prezado deputado, Vossa Excelência é com justo orgulho uma revelação do nosso Parlamento Nacional. E eu tive o orgulho de ajudá-lo lá na Bahia, na minha terra, onde nasci, e Vossa Excelência está dando provas de sabedoria, inteligência, bom trabalho. O seu pronunciamento vai ser gravado aqui nesta casa como um pronunciamento pertinaz, oportuno, para que possamos ter uma produtividade melhor na soja, na lavoura, que esse país não é um país rural, não é um país industrial, não. Parabéns pelo seu pronunciamento. Incorporo a fala de Vossa Excelência. Vossa Excelência aqui também é da minha região, deputado Nilton Cardoso, para que pouca gente sabe, porque o fato dele ter sido governador de Minas Gerais faz com que as pessoas pensem que ele é mineiro, mas na verdade ele é a prova viva de uma dívida impagável que Minas tem com a Bahia por ter dado a Minas Nilton Cardoso. Mas ele é de Brumado, cidade vizinha lá da minha região, da Guanambi, minha terra. E dizer, senhor presidente, para concluir a minha fala, que sabemos que a decisão da presidente Dilma Rousseff de haver incluído essas obras no PAC e, consequentemente, essas obras tenham tido, ao longo de todo o seu governo, uma condição privilegiada em relação ao orçamento da União, sempre tendo os recursos com mais facilidade. Os recursos do PAC, eles são, na verdade, o topo da pirâmide orçamentária, porque sempre são as primeiras obras a receberem o recurso quando há necessidade de desembolso por parte do governo federal. Mas, mesmo assim, essa condição de facilitação orçamentária não tem sido suficiente. Muitas vezes a falta do projeto, outras tantas vezes os embaraços produzidos pelo IBAMA ou pela legislação, como preferem alguns. Mas o fato objetivo e concreto é que nós temos que dar uma resposta à questão da infraestrutura no Brasil e precisamos fazer esse grande debate neste ano de 2014, ano eleitoral, onde a presidente vai mostrar o que ela fez nos seus 3 anos de mandato, daqui para lá 3 anos e meio. Os outros candidatos certamente vão dizer como pretenderão também fazer. E nós brasileiros, e particularmente nós deputados, temos a obrigação de estarmos atentos, informados e participando ativamente desse debate, levando fatos objetivos e concretos que colhemos lá na nossa base para contribuir com o desenvolvimento do Brasil, com o desenvolvimento da nossa infraestrutura. Muito obrigado a todos e muito boa tarde.